Olá, chegou a hora de mais um Conexão Aciub, um espaço para falar sobre empreendedorismo, um espaço para, por meio de histórias de empreendedores, inspirar outros empreendedores, jovens empreendedores, empreendedores maduros. Afinal de contas, empreender não tem idade, né? É muito mais uma escolha, uma decisão de vida. E hoje a nossa conversa conta com dois empreendedores. Nós vamos contar especialmente a história da Creuza Batista, que é a fundadora da Supere. Ela vai contar um pouco da Supere, mas também participa do nosso bate-papo o Alexandre de Castro Naves, que é o fundador da Castro Naves. Então, nós vamos contar principalmente a história da Supere, da Creuza, mas por meio dela e da relação, inclusive, de cliente-fornecedor entre a Supere e a Castro Naves, também a gente vamos fazer essa troca de figurinhas. Primeiro, Creuza, obrigado por aceitar o convite da Aciub, né, aqui para participar do Conexão Aciub. Alexandre também, que está voltando à diretoria da Aciub, né, nessa nova gestão encabeçada pelo presidente Fábio Túlio. Creuza, você é economista formada na UFO e resolveu empreender, né? Mas vamos começar do princípio. Como é que foi o seu início de carreira e por que você decidiu empreender na sua vida? E a Supere já está com 33 anos de história. Bem, eu como economista, né? Estudando, eu fiz outros cursos além da economia, pós-graduação em administração, especialização em comércio exterior. E eu fui observando que cada curso que a gente vai fazendo, as oportunidades vão surgindo, né? Então eu comecei a fazer consultoria assim que eu terminei o curso e fui trabalhando e observando, olha, eu posso abrir também uma empresa para mim. Porque a consultoria você toma muito tempo em clientes, mas é preciso também que você canalize os clientes para um determinado local. E aí eu observei que, primeiro, a qualificação da mão de obra é necessária, sempre foi, desde que eu abri a empresa. Sempre será. Aliás, parece que ultimamente tem sido até mais. Tem sido até mais, realmente. Laçar o trabalhador com expertise tá difícil. Então, eu vim trabalhando com recrutamento e seleção, com treinamento, e eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes clientes e criar e surgindo oportunidades para se fazer diferente. Então, eu sou muito grata ao Alexandre, porque nós tivemos o desafio de implantar o televendas para ele na época que ele estava iniciando, quer dizer, a empresa já estava andando e nós tivemos oportunidades de... Ainda como consultora, ainda não estava nem... A Supere nem tinha começado ainda. Ainda não tinha começado, né? Porque eu nunca esperei assim, esperar o momento. Você que cria o momento. Você vê alguma coisa, um movimento, você vai nele, né? E aí nós tivemos oportunidade de trabalhar com as funcionárias dele, né? E eu lembro que um detalhe, eu falei com elas, como é que você vai vender uma lata de palmito, por exemplo, ou alguma outra outro produto? Pegando esse exemplo da Castro Naves, é porque é um mix muito diverso, né? E nós estamos falando de um negócio há 30 anos. Há 30 anos atrás. Então, assim, telemarketing que hoje... Que virou, assim, para muitos o principal jeito de vender, e agora também já mudou um pouco, mas naquela época, 30 anos, era muito inovador, né? Não tinha, né? Quem tinha telemarketing era o Martins para atender os representantes dele. Ele não atendia o público por telefone. Era mais uma consultoria. Ninguém atendia. E a gente estava naquela luta lá, aquela concorrência feroz no mercado, e o que eu percebi? Que um cara de campo, se ele for uma pessoa dedicada, ia fazer lá 8 visitas por dia. Mas ao telefone você podia fazer 40, 50 visitas por dia. Então eu ganharia velocidade na prospecção de clientes. E nós estamos falando de B2B. Exatamente. De empresa ligar para os restaurantes, empresa. para as pizzarias, né? Naquela época o nosso mix era um pouco mais diversificado do que hoje. Era bem menor e um pouco mais diversificado. Pois tinha inclusive... Produtos alimentícios. Hoje não tem mais. Não temos mais. Então, quando nós começamos a fazer esse trabalho,
a gente recebeu uma negativa muito grande do cliente, porque ele falava assim, não vou te comprar por telefone, não. Você Não vem confiava, aqui, né? Você vem aqui, toma um cafezinho. Ele cria relacionamento, ele tinha vínculo, ele tinha tempo. Naquela época, a pessoa tinha tempo para conversar. E ele, assim, se tinha uma visita de 30, 40 minutos, 60% dentro dela era, como é que você tá? Tudo bem? Time de futebol. Depois você ia falar de negócio. Mas eu achava que ele era muito improdutivo. E a gente não estava conseguindo avançar com aquilo. E eu falei, gente, mas tem que dar certo. Aí eu chamei a Creuza, veio pela missão. Você lembra como é que você chegou na Creuza, assim, no nome dela? Já conheci, ela já era, naquela época, uma pessoa de renome. Então, quando você conversava com as grandes empresas, eles apontavam, vou procurar a Creuza. Ela vai solucionar. Então, ela já era uma solução para problemas, né? Nesse caso. Então, quando ela chegou lá, expliquei para ela, dei a missão para ela e ela mudou o processo. Ela reestruturou a sala, ela criou as cabines, treinou as pessoas, fez o briefing de ligação. Aí as meninas começaram a ligar, ela acompanhava, corrigia. Então, foi um trabalho extenso, fez o script todo. Tem um script para uma dificuldade, né, Creuza? Porque era um mix muito extenso, né? Extenso. E realmente, assim, desenvolver a aptidão para que elas puxassem a língua do cliente para mais tirar um pedido maior, né? E oferecer outros. E precisaria que ela tivesse conhecimento daquele produto que ela estava vendendo. Conhecimento do produto e conhecimento do que o cliente vendia, né? Vendia. Do que ele necessitava. E até, assim, oferecer, por exemplo, assim, produtos que davam uma margem de lucro maior para ele. Então, elas trabalhavam com essa, assim, nas campanhas de produtos. Então, assim, nós desenvolvemos tudo, né? Começamos do zero, porque não tinha cartilha nenhuma, né? Tinha nada. Uma outra experiência também que eu tive, assim, nesse decorrer desse tempo aí, eu fui chamada lá na Braspelco, né? Então, existia aqui o Curtume Braspelco, né? E aí uma indústria grande, né? Uma indústria grande, isso. Aí me chamaram lá, né? E falaram, olha, o nosso presidente quer falar com você. Eu falei, muito bem, vamos lá. Aí ele falou, olha, o negócio é o seguinte, aqui é um curtume, nós pegamos o couro vindo do frigorífico e esse couro vem com furos, vem com carne às vezes no couro ou vem com furos, porque na hora da esfola, né? Aí eu fiquei ouvindo aquilo, realmente assim, uma coisa... Muito especializado, muito diferente. Muito diferente de tudo que eu já tinha visto até aí então, né? E aí ele falou assim, olha, eu quero que você treine o pessoal do frigorífico que faz a esfola. Ou seja, treinar o fornecedor dele. Aí eu pensei, bom, e onde que eu tenho que ir? Você tem que ir no frigorífico. E eu tenho, desde criança, eu tenho trauma de boi, de animal. Então, quando eu era ainda criança, eu morava numa rua que passava a boiada para ir para o matadouro, então eu sempre levava uns sustozinhos, né? Então eu criei... Vaca, boi não eram os seus melhores amigos. Não, aí eu peguei e pensei, eu acho que não, é melhor não, eu ganho dinheiro de outra forma, eu tenho outro trabalho para fazer, acho que eu fiquei pensando, falaram, amanhã, 4 horas nós te pegamos lá na sua casa, morava na Morada do Sol nessa época, nós te apanhamos lá, você vai acompanhar uma matança lá no Mata-Boi, lá em Araguari. Eu pensei e falei, gente, eu tô entrando num negócio que não é o melhor para mim, mas vamos lá. Nem dormiu à noite. Não dormi não, realmente não dormi não. Realmente foi uma noite mal dormida e fui eu para lá, vesti a indumentária necessária, fiquei observando os animais sabendo que iam morrer, aquela fadiga com o olho regalado. Eu já tive, de fato, não é uma experiência muito agradável, independentemente de... Não. Mesmo para quem não tem fobia de... eu com fobia, você imagina. Eu olhei aquele negócio, tal, aí o cara vai dar pancada, o animal cai, e vem a sangria e tal, olhei aquilo lá e tal. E tive que amadurecer e falar, olha, você tem que encarar. Ou você deixa ou você faz. Preferi fazer. Muito bem, aí eu desenvolvi cartilha com os magarefes, treinei magaré, chama magaré, fui esfolador.
desenvolvi cartilha e fomos treinando. Aí fomos rodar os JBS da vida todos hoje que tem pelo Brasil afora. Andei no aviãozinho do JBS, porque eu tinha que ir para os locais mais distantes, Pedra Preta. Você reviu você redefiniu alguns processos. Os processos. E era um trabalho de catequização ali mesmo, né? De educação dos profissionais. E fizemos filmes e fizemos vídeos e fomos trabalhando para poder melhorar a qualidade do couro na esfola bovina. O princípio da coisa era a esfola. Aí fizemos e um trabalho muito grande. Aí o presidente chamou e falou assim: mas agora eu quero que você faça outra coisa. Além disso aí, falei, bom, vamos lá. As feiras internacionais, porque nós produzimos o couro, o wet blue, o crust, o semi-acabado, o acabado. São tipos de couro de qualidade diferente. E clientes diferentes. Então, nós queremos que você agora comece a preparar as feiras internacionais. Então, naquela época da pedra, né? Então, daqui eu ficava bolando o tamanho da área lá que eu tinha lá na China, né? Em Hong Kong, ou em Bolonha, na Itália, ou em outro país. Para montar o stand. Para montar o stand. Então, eu olhava e tal. Aí, ficava de lapiseira ali, contando os centímetros, o que eu tinha que fazer, montava aqui e tal. Aí, saía da minha casa e ia meia-noite lá na empresa para poder ligar com o chinês, né? Ele falando aquele inglês, aquele inglês China, Xing Ling, bem chinês. E eu falando um inglês brasileirado aqui, imagina. E aí a gente conversava, acertava o que tinha que ser feito e tal. E eles faziam. Ou seja, você gerenciava a instalação, a montagem do stand à distância. Por fax. Via fax, amigo. Hoje, se fosse internet de escada, já era difícil. Então realmente, assim, dá uma história, né? Dá um livro, né? Isso, por enquanto, consultora ainda. Consultora. Não, já tinha a Superi. Aí Superi funcionando. Já tinha montado Superi, dando curso aqui, fazendo cursos técnicos, profissionalizantes. A Superi, então, começa com cursos técnicos profissionalizantes. Primeiramente só profissionalizante, depois pegamos o técnico e continuamos com profissionalizante, em company, segurança no trabalho. Qual é a diferença do curso técnico para o profissionalizante? O técnico que são cursos regulamentados pela Superintendência de Ensino. O técnico não, o técnico... Vai dar uma forma... O profissionalizante vai te dar um diploma, uma formação. Um diploma de formação. O técnico é mais mesmo para a pessoa aprender a fazer, a fazer aquele trabalho. Nós tínhamos o técnico de enfermagem, técnico de farmácia, técnico de eletroeletrônica, entendeu? Então, nós tínhamos essa gama de atividade. Por que a Superi começou com cursos técnicos e profissionais? Em que momento você viu essa necessidade de preparação de recursos humanos? Olha, as pessoas que trabalhavam na radiologia, por exemplo, e mesmo na enfermagem, eles chegaram e falaram: olha, o conselho da categoria está exigindo que até dia tal, às tantas horas, nós temos que estar com o diploma na mão. Aí veio outro, falei: gente, vamos lá, vamos embora, vamos abrir isso. E aí, porque tem demora, que tem que apresentar isso, tem que falar, não, vamos andar, vamos tirar o elefante do meio do caminho, né? Vamos montar as turmas, depois a gente... Vamos montar as turmas e vamos legalizando enquanto isso. As pessoas precisam. A pessoa está na sua porta, batendo e pedindo. Você tem que fazer. Então, na verdade, a demanda bateu na sua porta, literalmente. Bateu e eu não perdi a oportunidade. Eu falei: vamos abrir sim. E ia fazer. E formamos muitas pessoas. E muitas pessoas estão aí trabalhando, já ensinando, viraram professor, fizeram outros cursos. E mais interessante, apareceu uma situação, nós damos o curso de cuidador de idosos. E você termina o curso de cuidador de idosos, na semana seguinte que eles terminaram, você já procura: cadê os alunos? Olha, tem gente pedindo cuidador aqui, você podia encontrar alguém. Já era, o cara já está trabalhando. Quer dizer, não atende a demanda. Isso. E aí,
Até porque também eu imagino que não deve ser fácil arrumar gente interessada a buscar essa formação, né? Não, até que aparece muito, tem uma demanda bem alta de candidatos para fazer o curso de cuidador de idosos. Principalmente aquelas senhoras que já têm uma certa idade, separou de marido, tá começando a vida agora, entendeu? Deixou lá para poder estar começando a trabalhar. E por incrível que pareça, nós tivemos uma situação, uma pessoa estava indo fazer a matrícula lá na Superi e no trajeto até a Superi, ladrão levou a carteira dela com o dinheirinho que ela tinha que fazer a matrícula. Aí ela chegou chorando. Falei, não, dá a bolsa para ela aí, deixa fazer. Não foi destino isso aí. Então vamos lá. A menina fez o curso, saiu muito bem e tal, formou de cuidador de idosos. Tempos depois eu recebo uma mensagem dessa menina. Eu até já nem lembrava mais que era tal. Muita gente, né? Tá ela lá no vídeo. Dona Creuza, quero agradecer muito por tudo que a senhora fez por mim e tal. E quero falar com a senhora que hoje eu estou na cidade de Porto, no Portugal, com o diploma da Superi, trabalhando como cuidadora de idosos. Quer dizer, meu diploma está na Europa. Eu estou aqui ainda, né? Né? Mas ela está na Europa. E mais interessante, ela ganha em euro, ela financiando os colegas para ir daqui para levar para lá, porque não tem mão de obra lá. Eu imagino que a demanda deve ser altíssima. Um país com e ela financiando os colegas para irem para... Interessante, desculpa, você falar aí que não perdeu oportunidade. Não perde mesmo, essa é uma característica do empreendedor. Ela aproveitava as oportunidades, aprendia diante das oportunidades que ofereciam, crescia com isso. O empreendedor que não tem essa coragem, né, de abraçar as oportunidades, de essa disposição de buscar aprendizado. Eu vou estudar, que ela buscava, estudava, estruturava o curso e implantava, né? Como é que vai ter sucesso? Então, isso é uma acho que coisa... cai no colo. Você não vê as relações, acordar de madrugada, né? Você deu meia-noite, fala numa língua diferente. Não é sorte. Enfrentando medo de vaca, né? Os traumas de infância que tinha, quer dizer, você tem que ter essa coragem, essa punjância, falar assim, eu vou pegar e vou fazer e vai acontecer. Prestando consultoria para a empresa, via outras necessidades e das necessidades que você via dos seus outros clientes como consultores, foi levando para a empresa para desenvolver cursos. E até outras oportunidades, por exemplo, quando a Braspelco foi para Itumbiara, né? O Marconi Perillo, a gente tinha um contato estreito com o governador de Goiás e várias vezes até alguns empresários daqui da cidade, porque o Goiás estava naquela época assediando as empresas de Minas. A guerra fiscal, né? O Aécio de braço cruzado e o Marconi fazendo de tudo. Em algumas oportunidades, muitas, né? Conversando com o Marconi Perillo em Goiás, assim, ele claramente ele falou, não, se você é consultora, se você tem cliente, pode avisar que a gente tem interesse em trazer para cá. Em alguns clientes eu falei, vamos lá, vamos conversar. Eu não vou citar o nome, mas ofereci mesmo, falei, olha, tá fácil de conseguir. Mas nós temos que pensar e tal. E quando você pensa, você não casa, né? Então é melhor você não pensar. Esse é o ditado. Pois empreender não é... é quase que nem ter filho, né? Não, se racionalizar demais, não acontece. Não. E se pensar muito também, você não casa. Então você fica assim, vai ir sim, vai tá. Então... Porque pró e contra tem em todo lugar, né? Em toda pessoa, em todo negócio, em toda oportunidade. Agora, uma coisa que, né, e ainda... principalmente no core business principal da Superi, que é formação, né, desde o princípio, é uma coisa que não muda, né? Aliás, a gente vê a dificuldade de aumentar, que é a necessidade por recursos humanos, por pessoas qualificadas, né? Em qualquer segmento é assim, né, Alexandre? Nossa, nós temos muita dificuldade hoje, porque você vê, a gente percebe nitidamente uma queda na qualidade do ensino no país. As escolas estão sendo transformadas, né? Virou ideologia política e tudo mais. Quando nós temos, por exemplo, um contador formado lá, ele não sabe ler um balanço, né? Então você tem ali as pessoas que têm diploma, mas não têm conhecimento.
E aí, ela falou logo no início, você não consegue laçar quem está pronto. Cada dia estão menos prontos. Você tem dificuldade das pessoas fazerem contas básicas de matemática. Você tem dificuldade de ver uma redação adequada, a pessoa para escrever a dificuldade. É uma linguagem que foi completamente modificada. Para ler, interpretar, né? Então, Entender nunca foi tá tão lendo. necessário trabalhar a educação. E por incrível que pareça, por exemplo, com o advento da pandemia, nós tivemos uma grande oportunidade, né? Então, disfarçado de problemas, estão as oportunidades. Veio o Covid, mas em contrapartida os hospitais precisavam de mão de obra. E aí o que você tinha que fazer? Enfrentar o Covid. E nós enfrentamos o Covid entrevistando 40, 50, 60 pessoas. Para formar enfermeiros. Para poder colocar para trabalhar, porque estava nos hospitais. Aí processo aí de já recrutamento foi o processo e de recrutamento e seleção. que é uma das atividades que nós fazemos. E nós atravessamos o Covid 2020, 2021, até agora no início do ano de 22, e trabalhando. E a gente vendo que o cara estava de Covid assim, né? Tava na pior e você lá no meio deles. E jogava álcool, tomava ivermectina e vai. E fomos tocando. Eu só fui pegar Covid... Pode falar não. Agora em 2022, voltando da praia, foi que eu peguei uma gripezinha assim. Mas não deu nada. Mas também eu já tinha vacinado, Mas durante o período, assim, enquanto todo mundo afastando com medo, nós enfrentamos. Porque, na verdade, assim, ou você cria coragem e faz, ou você perde uma oportunidade. Amanhã você vai falar assim, nossa, já poderia ter recrutado 1.500 pessoas e ganhado esse dinheiro. E não fiz. Então, você tem que criar coragem, tem que tomar a iniciativa de fazer a coisa, né? É o que o Alexandre está falando, né? Que é bem característico do empreendedor. Eu acho que a Creuza é um ótimo exemplo no sentido de estar com o radar ligado para as oportunidades. Isso. Né? Então, de uma crise... E não tem medo de encará-las, né? Não tem medo. Ela fala, vamos fazer. Então, tem a disposição, tem a coragem, a iniciativa, é proativa, é resiliente. Então, resiliência também é um traço que é fundamental, né? Porque imagino que nessa trajetória da Supera, por exemplo, deve ter tido momentos mais difíceis também. Sim, na época de governos aí posterior aí, assim, onde o país passava em crise muito difícil da pessoa não ter dinheiro para pagar o curso, empresas investindo muito pouco, então realmente assim, a gente passa uns momentos terríveis, né? Eu inventei uma obra também, eu resolvi construir uma clínica e no meio do caminho o dinheiro acabou e eu fechei, botei um tapume, deixei um cachorro lá dentro tomando conta dessa obra. Hoje, graças a Deus, eu já concluí. Né? Mas isso, de algum jeito, foi um momento de dificuldade ali também. Você começou o empreendimento, não conseguiu ir Exatamente. O gerente que tinha prometido o financiamento lá não apareceu para poder liberar. Então, você olha aquela situação, você pensa, bom, eu tenho que passar por esse caminho agora, mas eu vou sair disso, tudo passa. Eu vou sair. E vamos continuar trabalhando, vamos buscar oportunidades aqui e acolá. E conseguimos. E conseguimos concluir a obra. E hoje, assim, é um centro de psicólogos que nós temos aqui no bairro Santa Maria. E assim, atravessamos um pedaço amargo. Eu não tinha R$50 para ir num pesque solte no domingo. Tomar uma cervejinha e pagar um pesque. Então, foi um período amargo. Mas valeu, assim, o sofrimento, a experiência e de pensar, enfrenta que dá certo. Se eu tivesse desanimado, eu teria vendido a obra por um terço do preço, por qualquer preço, para poder me livrar do problema. Eu preferi enfrentar o problema até o final. Então, assim, eu acho que das entrevistas que a gente faz aqui, sempre falando, né, com empreendedores,
uma coisa que é comum é que os empreendedores sabem que o problema, a dificuldade, ela vai aparecer de algum lugar. Às vezes não é nem no negócio especificamente, é de uma questão pessoal ou de um outro negócio que foi tentado, mas a resiliência, o que você falou, né, Alexandre? A resiliência, a persistência. Imagino que com você também, você deve ter tido alguns momentos de inflexão, assim, de dificuldade. Nossa, o tempo inteiro. Primeiro, assim, nós estamos falando que nós estamos no Brasil. O cara quer empreender no Brasil e não tiver isso, ele esquece. É um louco. Aqui eu falo, nós temos 5 desafios grandes. Primeiro, nós somos um dos países com a maior burocracia do mundo. De 200 posições, 190, nós estamos em 184 lugares. Tá? Então, você tem burocracia e tal. Você tem, por exemplo, custo capital um dos mais altos. Nós temos a maior taxa de juros hoje do mundo. Então, você vai pegar um dinheiro para investir na sua empresa, para concorrer com uma economia lá, com um país de outro globalizado, né? A China, que vem mais barata, nós temos o custo capital mais alto. Então, você tem segurança Quase sempre jurídica. aplicar o dinheiro é melhor do que empreender. Você tem que, e vai correr muito risco. É. Aí você tem segurança jurídica. Né? Você não tem estabilidade para nada. Malan falava, você não é certo o futuro e não é certo o passado também. Porque ele pode vir amanhã, 5 anos atrás, acontecer e você vem trazer. O Brasil é o país que até o passado está em constante mudança. Você tem um peso muito grande do Estado sobre suas costas. Então você tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Se eu não me engano, é a 4ª maior carga tributária do mundo. Você carrega isso. E por último ainda, você tem uma concorrência muito desleal, porque você tem concorrentes trabalhando muito forte na sonegação fiscal. Quer trabalhar certo? Tem, né? E aí fica assim, é igual eu falo pro pessoal, nós vamos disputar uma prova de natação, que você ralou, você treinou o ano inteiro, batalhou. Quando você chega lá, vai pular, tá tudo um pé de pato. Você tá normal. Você fala, como é que eu vou vencer essa prova? Ou o cara saiu na frente, já tá lá na frente. Então, agora tá no Brasil, e assim, por que eu falo que é ótimo aqui? Porque o cara que tem sucesso no Brasil, ele pode ir em qualquer lugar do mundo. Pois é, mas quando você fala dessas dificuldades que todas são reais, a gente já falou várias vezes sobre, não nessa sequência, mas em todas elas, como ainda, quem tá nos assistindo, ainda convencer de que vale a pena empreender? Então, eu acho que o melhor desafio é você pensar, gente, eu vou forjar na melhor escola do mundo. Né? Vale a pena porque, assim, o cara que vai empreender está no sangue. Eu penso que ele tem aquele desejo, aquilo fala mais alto do que ele. Eu, por exemplo, queria estudar para medicina. Eu estava fazendo o cursinho para prestar medicina, mas aí alguma coisa falou, eu já trabalhava há muito tempo, e eu quis empreender. Então, o cara que é empreendedor, ele tem essas características que estão falando dentro dele. Ele é uma pessoa resiliente, corajosa, disciplinada, altruísta. Ele tem ali algumas questões. Senso de oportunidade muito apurado. A hora que ela aparece, ele abraça e pega. Né? Porque aquele cara vai aventurar, ele não vai firmar. Mas no seu caso foi uma oportunidade que apareceu? Você falou sobre... Não, no meu caso foi um desejo assim, dentro de mim eu tinha várias promessas interessantes de ascensão profissional, onde eu estava, eu tinha 2 empregos, nos 2 eu era benquisto, com oportunidades, estava crescendo, estava evoluindo, mas eu saí de bons empregos, em boas empresas, com bom salário, para começar um negócio, um boteco, do nada, ganhando nada. Passando muita dificuldade. Pois é, e é engraçado que as histórias são parecidas. E aí quem olha fala assim, mas por quê? Né? Cara, fala lá dentro. Eu estava entrevistando, eu estava falando com o Paulo Gomes, né? Paulinho. Ex-presidente da CIUB. Sim. E ele tinha uma carreira no banco, já estava como superintendente de um banco grande. Sim. E largou aquele empregão para entrar com os irmãos no comecinho da empresa. Eu lembro do começo dele. Então, assim, você está falando, você estava trabalhando com 2 empregos, com a perspectiva boa, e decidiu empreender, foi mais forte. Muito mais forte. Eu era diretora comercial da Monza Veículos. Hoje é Coringa, né? Eu era diretora comercial, tinha um status, tinha um bom salário, tinha um vidão, né? Só que aí eu falei, não, tá na hora de começar. E aí pedi conta. Falaram, nossa, é louca de jogar pedra. Vai fazer o quê? Eu falei, não, eu vou abrir uma empresa. É louca de jogar pedra, como é que pode? Um salário desse, a condição... Todos falam isso também. O que aparece de gente para tirar de ideia, até dentro da família, muitas vezes. E depois de um tempo que você está cursando aquela estrada ali, dura, difícil, as pessoas falam, não, volta para cá.
etc. Então, assim, as tentações para você deixar o desafio, a estrada espinhenta E ir para voltar para a zona de conforto, para garantia é do muito mais salário zona de conforto. ali e tal. E aí eu falei, não, eu vou tocar a minha vida. Ganhando ou perdendo, vamos tentar, vamos apostar. E aí fui. Uma salinha, aluguei uma salinha com as cadeirinhas, umas carteiras ali dentro. E fui. O proprietário da sala, eu acho que ele ficou com medo de eu não pagar o aluguel. Então sempre ele passava por lá e falava assim: olha, a minha esposa vai abrir uma escola de inglês. A senhora desocupa a sala? Eu falei, vou desocupar. Pode ficar tranquilo que eu vou desocupar. Aí realmente deu certo. Comprei uma sala no Floriano Center. Aí migramos para o Floriano Center. Aí compramos outras salas. Aí depois tivemos que aumentar para vir aqui para o Santa Maria. Hoje nós temos uma estrutura lá no Santa Maria, né? Exatamente. Que é a sede da Superi. É. Mas assim, e outra coisa foi que no caso da Superi também, que é um traço muito de empreendimentos de maneira geral, começou pequeno e foi crescendo. Foi crescendo, subindo a escada de Jacó, né? Degrau por degrau. Só que a gente observa que na jornada, na caminhada, em função do cenário, o que aparece, o que vai dar certo, o que não vai dar, você tem que diversificar seu negócio, né? Então, nesse meio do caminho, eu resolvi construir essa clínica. E aí, o que é o padrão, né, normalmente? O cara quer tudo em granito, um negócio muito bonito, bem construído, mas barato. Tá bom. Então, tudo bem. É uma cultura bem uberlandense. Bem. Vamos falar a verdade. É bom e barato, né? Aí eu falei, realmente fizemos, né? Comprei caminhão de granito no Espírito Santo e tal, fizemos uma coisa top. Mas aí, ao invés de colocar salas de 40 metros quadrados, o tamanho da sala é 13 metros quadrados, 14 metros quadrados, 15 metros quadrados. Então, um punhado de sala. Então, é assim, você pode até vender o bom, barato, mas dentro do tamanho, na proporção. Então, eu descobri que os clientes querem um bonito realmente, mas não estão dispostos a pagar. Não estou disposta a pagar. Então, mas tem aquele ali que... E hoje, por incrível que pareça, salas desse tamanho que eu estou te falando, tem fila de gente para alugar e... Ou seja, quando você fez, a demanda não era bem aquela e hoje se inverteu. Inverteu. E hoje, nessas salas de 15 metros quadrados, trabalham 3 profissionais. Um pela manhã e sublocam lá. Um trabalha de manhã, o outro trabalha à tarde, o outro trabalha à noite. Você acha que isso já foi reflexo da Covid ou já era assim, já foi antes? Foi antes. E aí... Que são estruturas compartilhadas, quase que compartilhadas. Aí você percebe que é o seguinte, você não pode ficar seguindo aquele mesmo caminho. Você tem que observar o que pode mudar. O que deve mudar? O que as pessoas estão querendo? Você olhar o cenário, para onde, né? O mercado está indo. Para onde que o mercado está indo. E às vezes você até forçar. Quando falaram comigo, você ficou louca de jogar pedra, sala de 12 metros, 14 metros quadrados, você ficou louca. Isso não é lugar, não. Os cubículos viraram... Filé mignon. Filé mignon. Tem fila. E para onde você acha que olhando para o mercado, a pergunta para os dois, começando por você, Creuza, olhando aí que nós estamos em 2023, numa perspectiva de futuro, o que você acha que esse segmento, esse setor, isso aqui é uma coisa que deve ser uma das trilhas que devem crescer acima da média? Olha, há muitos anos atrás eu assisti uma palestra de uma senhora chamada Pfeff Popcorn. Ela é futurista, Pfeff Popcorn, lá na Califórnia. E ela falou naquela época que nós iríamos viver em guetos. Eu não entendi bem não, falei, gente, mas que isso? Vocês vão viver num bairro, lá tem tudo. Não vai mais, você não vai para centro da cidade. Falei, mas como assim, né?
Aí depois eu comecei a observar, né? No bairro que eu moro, tem banco, tem isso, tem aquilo. Então, é uma coisa que ela falou isso há 30 anos atrás. E hoje a gente vê, por exemplo, o centro da cidade murchando porque os bairros criaram vida própria. São guetos, né? O que a gente observa hoje? Primeiro, o deslocamento. Esse é um cenário. As pessoas não querem deslocar, fica caro, eles Mesmo perdem numa muito cidade, tempo. porque isso que você está falando aí em São Paulo é uma realidade que já tem um Mesmo tempo. Uberlândia. Eu saio da minha empresa para mim fazer pilates, eu levo um tempo por causa do engarrafamento de carro naquele horário, naquele fluxo daquele horário. E hoje você percebe, você tem que oferecer local para seus funcionários almoçar, porque ninguém quer ir mais. Ninguém vai em casa mais almoçar. E nem comprar. Por quê? Então você vai montar a sua empresa, você tem que já considerar colocar, isso. Considerar tipo esse assim, ponto. como é que vai ser a logística até do almoço dos colaboradores? E hoje em dia, outro cenário interessante é a questão da segurança. Segurança. Hoje você tem que blindar a sua empresa de todas as formas, sua casa e tudo mais. E segurança hoje, você vai mandar seu filho para uma boate. Então é mais seguro você contratar alguém que vai levar, ele vai ir lá e tal, depois traz de volta. É mais barato e mais seguro. Então, são produtos que vão surgindo à medida desse cenário mais agressivo, né? E o mercado é vivo, né? Enquanto tem profissões que estão acabando, tem outras várias que estão surgindo, né? Olha que coisa interessante. Nós tínhamos lá uma série de vagas para auxiliar de produção. Então, dessas pessoas que ficam no sinaleiro pedindo, falou, vocês estão com a vaga aí e tal, eu quero saber quanto que é que vocês vão pagar? Qual que é o salário? E o cara estava bem vestido, arrumadinho e tal, queria preencher a ficha. Não, mas só para me poder ver quanto que é o salário? 1.600. Não, 1.600 não, eu ganho 3.000 ali no sinaleiro. Então, Pedindo, né? De pedido. Essa nova realidade que está surgindo aqui e crescente. No início era só homens, sexo masculino, agora não. Já tem mulheres também infiltradas nesse movimento. E que isso é uma radiografia do momento com tendência a crescer. E nós não sabemos quais as consequências disso. Tendência a piorar. Mas ainda, Alexandre, nessa visão de futuro... Pergunta, né? Como é que você vê? Eu vejo que tem muitas profissões aí com aumento de demanda e outras nem tanto, caindo ao contrário. Quem vai empreender tem que estar muito atento a essas oportunidades. Setor de tecnologia, acho que o que ela falou é uma realidade da questão de proximidade, você ter negócio, seja comércio ou serviços próximo a grandes núcleos de população, né? Agora, eu ia puxar nesse ponto uma preocupação que eu vejo, que é uma oportunidade, por exemplo, para quem está na área de treinamento, ou quem está na área de profissionalização, etc. De educação. Nós comentamos aqui de uma dificuldade da formação técnica especializada. A pessoa às vezes não faz um bom curso e você vai abrir vagas para empregar profissionais e eles não estão totalmente preparados. Você tem que dar aquele complemento de formação. Mas aí tem outra questão que no passado nós não olhávamos isso, que é a empresa ter uma cultura e você ter profissionais aderentes aos valores da sua empresa. Comportamento. No início não tinha isso. Então, quer dizer, não tinha nem documento. Você conversava com o cara no fio do bigode, era ali acertado. E era muito Eu sou desse tempo ainda. Manda quem pode, que obedece quem tem juízo. Mas existia uma questão de compromisso muito forte. A palavra compromisso, ela tinha valor. Hoje não. E você não tem legislação também para te ajudar hoje. E aí nós percebemos uma alteração nos valores morais. Hoje está preocupado o funcionário, se ele, né? Estou citando no geral que eu escuto aí de vários empresários que empregam milhares de pessoas, que é uma preocupação do caráter, entendeu? Da postura que tem. Essas coisas é difícil, ela não vai trabalhar. Essa está na raiz da pessoa. Então, você tem que fazer esse filtro ainda. Né? A gente se surpreende com cada coisa, né? Gente, inclusive, famosa que te vê e te fala, mas você não imagina. E isso é muito interessante você falar, eu acho que serve de alerta para quem nos assiste, porque
passa a ser uma preocupação maior ainda do empreendedor, especialmente o empreendedor que tem um número mais elevado de funcionários, porque, por exemplo, o espectro do que é considerado, por exemplo, assédio, né, sexual ou moral, ele foi muito ampliado. Sim. Né? Então, o empregador acaba sendo corresponsabilizado, né? Se tiver um assédio entre um funcionário e o outro, mesmo que não tenha uma relação hierárquica, de alguma forma a empresa vai acabar respondendo por isso. Vai responder. E se em segundo plano, mas vai. E se acaba mudando o fluxo de processo no RH. Né? O processo seletivo hoje, primeiro se fala o seguinte, vamos verificar o caráter, os valores, a formação. Não é nem a parte técnica. Daqueles que sobraram no funil, aí você vai verificar as habilidades técnicas. Depois você vai ver. Às vezes essas características, esse pré-currículo for bom, às vezes é melhor até você financiar de alguma forma a curva de aprendizado. Mandar para a Superior, por exemplo. Vai lá e se capacita. E às vezes, quando o determinado elemento que nós estamos buscando no mercado, você passa por 50 candidatos para chegar em um. É um trabalho difícil. Né? Eu sou do tempo que honestidade era obrigação. Os nossos pais ensinavam. Hoje é uma virtude. E eu imagino que cada vez mais os departamentos de recursos humanos, antes de contar qualquer coisa, uma das coisas que deve fazer principalmente aqui, ó, pegar o celular e dar uma olhada nas redes sociais aqui. Lógico. Para ver. Faz tudo. Faz testes complementares, tem um monte de testes psicológicos, você não fazia, você faz o... Nas entrevistas de recrutamento e seleção, a primeira preocupação deles é trabalha até que dia, assim, durante a semana. Sábado e domingo não. Então, sábado e domingo, por exemplo, tem muita vaga para trabalho. Para quem se dispõe a trabalhar sábado e domingo. Mas eles não querem. Né? E até um outro fato interessante. Tem determinadas empresas, grupo de pessoas, eles têm o Vale Alimentação. Eles não usam o Vale Alimentação, comem qualquer coisa durante a semana para trocar o Vale Alimentação por churrasco no final de semana. Aí é muito preocupante, porque eu preciso de você, mas alimentado, nutrido, para poder... O seu desempenho ser... Desempenho. Agora você troca a sua alimentação para poder fazer isso. Então, são situações que estão acontecendo e que é uma tendência. Entendeu? Mas assim, você trabalha há anos com recrutamento e seleção. Você diria que as novas gerações, o que muda da uma geração anterior, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, para essas novas gerações, em termos de perfil, na sua visão? O jovem, ele teve pouca cobrança, né, na família, a cobrança familiar da escola, comportamento, nota, etc. Então, e aí ele entra na empresa com essa lacuna, com essa falha. Hoje nós enxergamos, nós temos a oportunidade de fazer a complementação. As pessoas tem uma grade curricular na escola. O currículo dele vem totalmente falho. Então nós entramos com cursos para complementar. Que o Alexandre estava falando. Complementar. Então, por exemplo... Especialmente do ponto de vista técnico. Isso. Então, hoje, por exemplo, nós damos um curso assim de injetáveis. Porque ele fez um curso de enfermagem, mas ele aprendeu muito pouco. Punção, tirar sangue. Então, nós damos o curso só disso. 2 finais de semana. 16 horas. Só para fazer isso, porque ele não aprendeu dentro do curso da escola. Que é uma coisa básica, né? Que ele deveria ter. Para enfermagem. Como, por exemplo, hoje, se você procurar saber assim... Intubação. Por que morreu tanta gente entubado? Muita falta de prática, porque não é... um processo, né? Porque é um processo delicado, entende? Né? Assim, tem que ser rápido, delicado, tem que ser... Rápido, tem que ser preciso. Precisa. E tem destreza, então daí você começa a observar que tem oportunidade? Tem. Eu tenho o curso de soldador. O soldador, apareceram lá 2 dentistas querendo fazer um curso de solda. Fizeram. Não entendi por quê, mas fizeram. No curso de cuidador de idosos apareceram médicos.
para fazer o curso de cuidador de idosos. Fizeram. Entende? Então, está havendo assim, essa procura por complementação da grade curricular, que vem defasada de onde fizeram, né? E outra coisa que a gente tem que observar muito nós vamos ficar ouvindo essa cantiga, porque o jovem hoje ele é assim ou assim. Você coloca a disciplina. Então, tem que haver, vou pagar um bom salário, mas a disciplina é essa. Tem 3 coisas no mundo que perduram milenar: o exército, a maçonaria e a igreja católica. A igreja. É um pilar. Por que elas não quebram? Por que não acabaram até hoje? Porque tem disciplina. Vai o cabo falar mal do sargento, jaula. Vai o padreco falar mal do bispo. Entende? Então, assim, é disciplina. Tem que ter hierarquia. Não adianta, o seu negócio não vai para frente. E quando o cara questionar muito, fala assim, olha, faz assim. Abre uma empresa para você. Fica fácil. Você tocou num ponto interessante, que você perguntou da juventude, diferença. Geracional, né? E o ponto que você tocou é interessante, é o seguinte: como nós educamos essa juventude e a dificuldade que eles têm para passar por frustrações. Então, quer dizer, nós passamos muita dificuldade, nossos pais mais ainda, a gente falou assim, não, nosso filho não vai passar por isso. Então a gente deu para eles uma vida muito mais fácil, nós nos começamos a trabalhar com né? 13, o que nós passamos. E aí, nós escutamos muito não na nossa infância. Era o tempo inteiro não. Você não tinha direito a nada. Menino, né, que fala cachorro, mulher, menino, naquela época ela escutava isso, tem direito a nada. E a criança hoje, ela domina a casa com 2 anos de idade. Você pergunta o que ela quer almoçar, o almoço é de acordo com o que ela quer, ela senta na ponta da mesa, ela come antes dos adultos, dos pais, coisa que não acontecia no passado. Ok. Hoje você conta para um jovem que antigamente os adultos comiam primeiro, e a molecada comia o que sobrava. Para eles é chocante. Mas o que aconteceu com isso? Não escutou, não. Né? Quando chega o mercado de trabalho, você tem as pressões normais. Hoje toda empresa tem metas, tem que cumprir meta. Isso é uma coisa que nunca sempre foi e vai continuar sendo para sempre. Vai continuar, se não quebra. A pessoa não está preparada para um não. Não pode. Mas eu quero trabalhar, chegar 10 horas da manhã, horários... Não pode, tem que chegar às 8. Você tem que entregar 10. Não, eu consegui 5. Eu vejo um problema grande lá no pessoal de RH, que hoje envolve psicólogos e tudo mais, para lidar com essas frustrações, essa incapacidade que o jovem tem de lidar com isso, porque o pai não preparou ele para isso. Né? Não teve preparou. A base, né? Não, ele foi tudo que queria dava. Você quer estudar, eu tirava da boca para dar a boneca para a criança. Então ela não está preparada para sofrer um não, para ser contradita, entendeu? Não pode. E isso é uma realidade que não tá relacionada à classe social. Não. Isso acontece com a população de baixa renda e com a população de renda mais elevada. Sim. Né? É uma dificuldade que da geração. Assim como e aí eu diria da nossa geração, ou até um pouquinho, né, que veio depois, porque a responsabilidade, nós recebemos muito não, né? Talvez... O tempo inteiro. Talvez. E apanhava. E agradeço os coros que eu tomei. Minha mãe foi guerreira, viúva, com 3 filhos, foi guerreira. E talvez nessa de tentar fazer diferente, aí eu já estou inferindo, né? Talvez nessa de tentar diferente, muitos de nós exageramos um pouco, né? E aí, como tomamos muito não, passamos a não dar não nenhum. E aí você pega um extremo e pega o outro. Mas isso tudo desemboca lá no mercado de trabalho. Então, o empreendedor que vai começar o negócio, ele tem que pensar nisso. Então, ele tem que estar preparado para lidar com isso. Então, eu acho que dessa nossa conversa de hoje, né, em função até da origem da Supere, né, da história da Supere em formação, em recrutamento e seleção, uma coisa que fica claro na hora de empreender, em qualquer segmento, ter muito bem delineado, definido que tipo de recurso humano você vai precisar. Né? Sim. Porque isso certamente sempre foi e vai continuar sendo fator de sucesso. É por aí ou não?
E principalmente porque o recursos humanos, eles alegam que eles sentem pressão de baixo do trabalhador e de cima do empresário exigindo. Então ele fica aqui como sanduíche, né? Mas tem que se ficar muito bem definido o que a empresa espera deles que eles façam para conseguir. Então é um desafio porque eles realmente a empresa tem meta. O mercado não proporciona gorduras, lucros excessivos. Nós todos temos concorrência e a concorrência como predatória, como o Alexandre já falou. E aí é o seguinte, aquilo que você está escrito no seu planejamento de que tem que realizar. Agora, contando com pessoas, porque você não tem uma empresa que é só apertar botão e a empresa funciona. Ainda não existe. Nós temos que ter trabalhadores. E os trabalhadores... É gente, né? Você pode ter as maiores ferramentas tecnológicas, ativos, valiosos, tudo. Se o pessoal não for trabalhar, não funciona. Não funciona. Você pode, às vezes, até mecanizar. Empresa né? gente. E essa gente somada, unida, é que vai espelhar o que ela será na opinião do povo. E como para esse perfil de nova geração, você ainda conseguir inspirar, engajar? Essa é a pergunta de $1 milhão? Eu acho que é possível, porque essa juventude, ao mesmo tempo que tem essas questões, é uma juventude muito inteligente, entusiasta das coisas. Então você tem que saber aonde mexer na chave. Né? Como é que eu vou motivar essa pessoa? Tentar descobrir, todo mundo tem o seu ponto de motivação. E quando eles abraçam a causa com vontade, por amor ali, eles fazem coisas maravilhosas. O desempenho é muito bom. Fazem. E principalmente levando em consideração assim, que ele tem 2 caminhos. Ou ele vai ser empregado, ou ele vai ser empreendedor. Né? E hoje nós observamos que o número de empresas MEI aí, né, microempreendedor individual, é muito grande, está muito elevado no Brasil. Mas em contrapartida, ao mesmo tempo também quebra, porque todos nós, como empresários, empreendedores, nós tivemos que levantar de madrugada, tivemos que às vezes varrer a empresa, tivemos que limpar a empresa, tivemos que suprir alguém que ficou, tivemos que fazer tudo que foi preciso. E continua sendo assim. Se precisar amanhã de fazer de novo, nós não teremos que fazer. Vai para a linha de frente, vai... E aí é que vem a pergunta, o cara vai fazer isso ou não? Ele tem humildade, né? Tem humildade para isso? Né? Às vezes não passa atrás. Vezes, né? Não, mas isso aí não é comigo. Então, eu costumo sempre... Às vezes depois de muitos anos vai ter que tirar pedido de novo, Eu costumo colocar uma vassoura caída no meio do caminho, na hora que o candidato está entrando, para ver se ele tem pelo menos o bom senso atitude de tirar aquela vassoura, colocar de pé em algum canto. Eles passam por cima. E aí já isso já é informação, né? Já mostra um pouco da iniciativa. Entendeu? Em contrapartida também, nós não podemos massacrar e dizer que não servem. Então, aparece mosca branca de olhos azuis aí que a gente não está esperando. E encaixa perfeitamente naquele cargo. Até o cliente fala assim, Creuza, mas como que você conseguiu? Aí você vê, Deus, eu tenho rezado. Tem horas que Deus a gente sabe, né? Porque é o que o Alexandre falou, né? Às vezes, assim, às vezes você acaba conseguindo tocar alguém, engajar alguém, que muitas vezes você não sabe exatamente onde foi o ponto que pegou ali, que aquela pessoa se sentiu motivada, se sentiu interessada. Eu acho que assim, no tema que você está colocando de empreendedorismo, o cara tem que ter noção do seguinte, nós não fazemos nada sozinhos. Isso é ponto final, não pode. O cara tem que ter humildade sim, porque o entorno que vai ajudar ele a vencer é um relacionamento bom, sincero, honesto com o fornecedor que vai te dar as mãos, que vai te abrir um crédito para você comprar. Que eventualmente vai te ajudar no momento de dificuldade. É tratar um profissional com respeito, com carinho, né, com justiça, para que ele possa também trabalhar da mesma forma e te devolver aquilo. Quer dizer, o cara tem que ter essa capacidade de se relacionar de forma justa, honesta, com todos que estão ao seu redor. Porque se ele subir no tamanco da arrogância, perder a humildade e trabalhar no egoísmo, pode esquecer, pode ter qualquer negócio. Falta de humildade, ele vai quebrar. Vai voltar. Volta para ele vai fechar, porque ele não consegue tocar sozinho. Nada.
Mesmo aquele que fala, mas eu sou advogado, eu trabalho sozinho. Mas ele precisa da pessoa no fórum para liberar as coisas para ele. Ele precisa do juiz, vai julgar, ele precisa de todo mundo ali para fazer isso, né? Então, essa é uma questão muito importante para você ter sucesso, ter essa humildade. E se tem uma coisa que mudou, e né, isso não tem volta, é que a gente vive, todos nós vivemos num verdadeiro Big Brother. Sim. Todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Porque tá na rede social, tá no... A gente observa, muito exposto, né? Está sendo filmado o tempo todo em qualquer lugar. Não tem, assim, é muito raro hoje em dia, quando acontece algum acidente, algum crime, alguma coisa, não ter uma câmera que pegou que viu uma parte. Então, isso eu acho que, principalmente para os mais jovens, mas de maneira geral, a gente tem que ter essa consciência, né, de que a gente hoje vive a nossa vida é de fato um livro aberto, a gente gostando ou não, querendo ou não, isso não é mais opcional, a não ser que o sujeito vá para o meio do mato e se viva sozinho, que, né, não é sustentável, pelo menos não para o grande público. Bom, nós já chegamos no nosso tempo aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a presença aqui de vocês no Conexão AciUB, especialmente a sua presença, Creuza, aqui, né, a Superi, a sua história, sustentou assim, principalmente a nossa conversa, mas também o Alexandre com a história dele à frente lá da Castro Naves. E a ideia é essa mesmo, por meio dessas histórias, a gente inspirar os empreendedores. E aqui, inspirar não é só ficar falando que é tudo bom, tudo maravilhoso, é falar das dificuldades também, dos aprendizados, né? Então esse é o nosso propósito. Muito obrigado por ter aceitado o convite do Conexão AciUB, e a você que nos acompanhou mais uma vez, né, sempre nessa trilha aí de mostrar como é o empreendedorismo na prática. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e te convido para continuar acompanhando os próximos Conexões AciUB.